No meu vídeo anterior eu falei sobre a minha volta aqui do canal e também mencionei que eu ia voltar à leitura do livro O Caminho do Artista. Mas antes de voltar a documentar minhas 12 semanas aqui na minha jornada, eu queria falar um pouco por que eu parei e por que eu decidi voltar agora. Nesse vídeo eu falo sobre os 3 motivos que me fizeram parar com O Caminho do Artista. No início do ano eu comecei a ler aquele livro chamado Mostre Seu Trabalho e faz parte de uma trilogia que é a Roube como um Artista, Mostre Seu Trabalho e um outro agora que eu esqueci o nome. Inclusive um dos responsáveis por eu ter criado esse canal aqui foi esse livro, Mostre Seu Trabalho. Porque como eu trabalho com produção cultural, produção de evento, seria muito interessante para mim se eu gravasse os making off, as coisas que eu faço antes e durante o evento. Então eu li esse livro e eu tive a decisão de criar esse canal aqui para documentar um pouco como que é o processo da criação dos eventos e tal. Aí nessa mesma pegada de continuar lendo livros que falassem um pouco sobre criatividade, sobre produtividade, sobre trabalho e tal, me foi apresentado esse livro, que é O Caminho do Artista. Esse livro, na verdade, eu descobri ele sem querer, porque a Dolce tinha acabado de ganhar o Grammy, então eu fui procurar um pouco para saber mais sobre a história dela. Eu contei essa história em outro vídeo meu aqui do canal. Então esse livro chegou até a mim por causa da Dolce. Inclusive ela documentou como é que foi o processo dela no canal dela. E aí eu quis fazer o mesmo. Eu li a introdução do livro, que é onde a autora fala sobre como é que vai funcionar. Então ela fala sobre como ela teve a ideia do livro e tal, que antes de ser um livro ela ficou anos ensinando as pessoas a destravarem a criatividade e que esse livro ia servir para isso. E serviu para Dolce, né, que era a minha principal referência até então. Eu li toda a introdução, gostei do que foi apresentado. Tem uma parte que ela começa a falar sobre Deus. Para mim, que não sou muito religioso, no início eu fiquei um pouco incomodado com isso, mas depois ela explica que esse Deus, ele pode ser substituído por qualquer palavra, né? Então, no meu caso, eu uso o universo, alguma coisa desse tipo, que seria essa energia, essa coisa que criadora, sabe? Que você se conecta na hora que você tá fazendo a sua arte, na hora que você tá pensando em criação. Então, você se conecta com essa energia. É uma parada muito louca, que eu não vou me aprofundar aqui, mas foi interessante que ela desmitificasse logo isso no início do livro, porque para quem é ateu, por exemplo, no início pode parecer estranho, mas depois faz sentido. Eu li a introdução e me pareceu ser um livro que seria legal para minha carreira, então eu decidi começar. E tudo mudou já no primeiro capítulo. E foi por causa desse primeiro capítulo, inclusive, que eu parei tudo por um breve momento. E eu vou explicar tudo já já, eu só preciso tomar uma água. Tá fresquinho. Eu tô me acostumando ainda a falar com a câmera e tal. Eu tô tendo um pouco de dificuldade em gravar esse vídeo, inclusive, mas é isso, né? A gente tem que fazer. Tava indo tudo bem, né? Eu li a introdução, gostei do programa, só que daí chegou na primeira semana. E logo no início da primeira semana, a autora fala sobre uma coisa que ela chama de artista sombra. O que é esse artista sombra? Ela é aquela pessoa que quando criança ela sempre teve essa vocação mais artística, sempre gostou de brincar com coisas que envolvesse criatividade e tal. Só que aí com o passar dos anos a pessoa vai ficando velha e tal. Então, não sei hoje em dia, mas antigamente tinha mais isso de ter aquela pressão dos pais de que para a pessoa arranjar um emprego, e bem provavelmente esse emprego não tem nada a ver com carreira artística, né? Sempre são os empregos ali que, né, não tem nada a ver com arte, sabe? Então, ela fala sobre isso. E daí essa pessoa, embora ela vá crescendo e seguindo outro tipo de carreira, ela de alguma forma consegue colocar arte dentro da vida dela. E ela consegue fazer isso de algumas formas. Tem pessoas que colecionam artes, sempre apoiam artistas independentes.
Tem pessoas que escolhem a sua profissão que tem a ver com arte, mas ela não exatamente é o artista. Ela sempre é aquela pessoa que trabalha por trás ali, sabe? Ela não arrisca fazer a arte de fato, mas ela tá ali no meio artístico, trabalhando com produção, trabalhando como assistente, de alguma forma assim. E já nessa leitura, enquanto eu estava lendo essa parte do capítulo, já deu uma mudança assim na minha cabeça, porque eu gosto muito de música, né? E aí eu já comecei a pensar que talvez essa parada de eu trabalhar com produção do evento, que a parte que eu mais gosto é o dia do evento, onde eu tô ali no palco, onde eu recebo os artistas no palco, preparo tudo pro público, é a minha parte favorita. Então, durante a leitura eu fui percebendo que talvez eu gosto tanto disso porque eu possa ter me transformado nesse artista sombra. Porque assim, eu amo música, eu não toco nenhum instrumento, mas eu sei o básico sobre produção musical. Inclusive eu tenho o meu perfil de DJ chamado DJ LFX. Durante a pandemia eu aproveitei que eu sei um pouco sobre produção musical e arrisquei fazer algumas músicas. Lancei no Spotify, lancei no YouTube, fiz um TikTok que estava bombando na época e de alguma forma deu certo. Mas quando a pandemia acabou, eu escolhi deixar essa minha carreira de DJ, produtor musical de lado, para seguir com a produção do evento. Eu lembro que embora tenha dado certo essa minha carreira de DJ, eu tenha vários números, né? Na época eram bem maiores, hoje esses números são menores, mas quando eu estava ali na ativa eu consegui ter uns 10 mil ouvintes mensais no Spotify, eu consegui ter seguidores no TikTok, eu fazia alguns vídeos, esses vídeos chegavam a bater bastante visualização, mas tanto esse trabalho quanto outros trabalhos que eu já fiz que tem a ver com arte, assim, eu dei uma parada. Inclusive, esse aqui não é o primeiro canal que eu tento. Eu já tentei outro canal e eu parei, sabe? Parece que eu sempre chego nesse ponto onde eu faço alguma coisa e eu paro, sabe? Não sei qual é o medo que eu tenho. É uma trava, assim, que não deixa eu ir adiante. Então, quando acabou a pandemia, eu escolhi parar com essa parte musical e fui para a parte de produção de evento. Então, eu tava lendo esse capítulo e pensando assim, mano, é isso, sabe? Tipo assim, e tinha alguma coisa no fundo lá que falava, meu, eu quero voltar a fazer as músicas, eu quero voltar a tocar como DJ. Mas durante esse tempo que eu tava com a produtora, assim, ativa ali, eu meio que fui deixando de lado, sabe? Essa parte musical e fui focar só em produzir os eventos. Aí quando eu li esse capítulo, eu falei, mano, é isso. Talvez eu fosse esse artista sombra, sabe? Só que daí eu resolvi parar com o livro por 3 motivos, na verdade. O primeiro grande motivo de eu ter parado de ler ele foi porque foi esse grande desconforto, sabe, que ele me causou, assim. Não é nada fácil, né, você começar a pensar que talvez os seus últimos 3 anos de trabalho, assim, foi porque você, na verdade, estava querendo fazer outra coisa, mas não tinha coragem o bastante, eu não estava se sentindo criativo bastante, porque é esse sentimento que eu tinha, sabe? E não é a primeira vez que eu me sinto assim. Durante a minha vida eu sempre comecei alguns projetos que têm a ver com criatividade e teve algum momento assim que eu dei uma parada, sabe? Eu não sei explicar direito. E essas paradas, elas sempre vinham assim de um momento que eu estava indo até muito bem, sabe? Eu não parei porque não estava dando certo. Na verdade, eu parei porque estava dando muito certo. É estranho explicar isso, mas é isso. Então eu fiquei um pouco desconfortável, assim. E eu não estava fazendo terapia na época, então isso me afetou muito, sabe? Tipo assim. Só que ao mesmo tempo que me afetou, assim, de forma negativa, foi de uma forma positiva, porque parece que eu vi uma parada assim, uma luz que falasse assim, meu, é isso faz sentido. E faz sentido pra mim seguir com a minha carreira artística, porque eu gosto muito de ser DJ. Eu gosto de produzir música, apesar de eu não ser um produtor musical de fato, sabe? Eu sei fazer remix, eu sei fazer umas coisas muito básicas, mas com o que eu sabia fazer eu consegui alcançar pessoas. E tem gente que me escuta até hoje. Hoje em dia eu tenho uns 3 mil ouvintes mensais. Na época eu cheguei a bater 10 mil. Hoje eu fico na média aí de uns 2 mil, 3 mil ouvintes mensais fixos, sabe? Então, tipo assim,
Embora eu não goste muito das coisas que eu faço, tipo assim, tem pessoas aí que gostam e isso vale muito, né? A gente fazer as coisas para pessoas que estão querendo ouvir a gente. O segundo motivo, assim, foi a falta de foco também. Porque são 12 semanas onde você tem que ficar... Você tem que acordar todo dia, fazer as páginas matinais, você tem que fazer as outras atividades do livro. Aí tem o encontro com o artista. E eu vi que enquanto eu estava escrevendo as páginas matinais, eu não tinha muito foco, sabe? Tipo, se eu começava a escrever, minha mente ia para outro lugar. Eu acho que também a escolha do caderno que eu fiz na época para escrever as páginas matinais foi errada, porque foi um caderno muito grande. Então já fica uma dica aí, sugiro que vocês escolham cadernos pequenos, porque isso aí vai incentivar você a escrever mais, né, e tal. E o terceiro motivo foi a rotina, porque eu não esperava que o livro ia ser tipo 12 semanas, eu não sabia que eu tinha um contrato, porque existe um contrato, no final da introdução você assina um contrato com você mesmo que você vai continuar com o curso e tal. A rotina me pegou muito, porque eu tava na bala de fazer evento e tal, e aí eu sou pai, eu sou namorado, eu moro com a minha namorada, então tipo, tem toda essa vida pessoal aí que junto com a minha vida de trabalho, porque para quem sabe trabalha com evento é uma parada que demanda muita coisa, muita atenção. Então toda essa rotina fez com que eu parasse da primeira vez. Bom, e por que eu voltei com o livro? Porque esse desconforto que eu senti, eu vi que foi um sinal não para eu parar com tudo, sabe? Tipo, eu vou abandonar esse livro e vou continuar a minha vida e tal. Na verdade, durante esses 5 meses que eu fiquei parado, eu usei para organizar a minha vida. Então eu dei um jeito de fazer com que eu não precisasse tanto assim, falando mais de dinheiro, né, sobre o meu trabalho de produção de eventos. Voltei a tocar como DJ. No primeiro mês eu lembro que eu acho que eu fechei umas 2 festas. No segundo mês, enfim, de acordo eu fui voltando, eu fui ali fechando mais festas e tocando mais em outros lugares. Continuei fazendo algumas festas, né, para pagar minhas contas e tal, né, até porque somos todos humanos. Eu usei esse tempo aí para me organizar, a fazer terapia. Eu comecei a me medicar com canabidiol, que me ajuda muito no foco, me ajuda muito regulou bastante o meu sono. E porque é isso, eu decidi que eu ia voltar a ser DJ. Então, no momento hoje a gente está em agosto, né? Então, esse mês de agosto foi o mês que eu decidi onde eu vou começar de vez a ser só DJ, produtor musical e criador de conteúdo também, que esse canal aqui ele foi feito para documentar isso. E tem uma parada que agora tá fazendo mais sentido, que são as páginas matinais, sabe? Se antes eu tinha essa falta de foco para fazer as páginas matinais, hoje eu me sinto bem melhor fazendo elas. Na verdade, eu vejo elas como uma ferramenta muito forte, sabe, para destravar a criatividade, porque você tem que acordar todo dia, escrever todo santo dia. Então, as próximas semanas eu vou acordar todo dia. Tem alguns dias que eu não consigo, ainda mais os fins de semana, porque eu toco geralmente sexta e sábado, então, tipo assim, eu acordo um pouco mais tarde. Mas as páginas matinais, tipo assim, ela ajuda muito, sabe? E cada vez que eu faço elas, mais leve eu fico. Eu não sei como exatamente explicar isso, mas eu sei que acontece. E tá acontecendo, sabe? Eu tô muito empolgado em voltar com esse canal, em estar fazendo esse vídeo aqui. Eu sei que ele não vai ficar perfeito como eu queria, porque eu tenho um pouco de dificuldade ainda de falar com a câmera. Mas o fato é que eu tô aqui, ó. Eu tô aqui gravando, sabe? Eu poderia não estar fazendo isso, mas eu tô aqui fazendo isso. E é isso, né? O importante é fazer. E uma parada que eu tô colocando mais na cabeça, que o mais importante do que fazer um vídeo perfeito, alguma parada assim perfeita, inclusive na minha carreira como DJ, tipo, fazer a música perfeita, fazer o set perfeito, o mais importante que isso é você manter a consistência, sabe? Embora vai chegar aquele momento que eu vou dar uma desanimada, assim, que isso é normal, acontece. O importante é manter a consistência, fazer, não esperar a coisa perfeita para fazer, entregar o que você pode entregar. E no momento é isso que eu tô podendo entregar. Bom, então é isso. Eu fiz esse vídeo aqui para firmar esse compromisso comigo mesmo. E para você que está assistindo e pensa em começar a ler O Caminho do Artista, ou se você, assim como eu, começou e está pensando em parar, a minha sugestão é que continue, mesmo que isso não vá dar em nada, porque eu acho difícil
não dar aí alguma coisa. Antes de começar, a gente tem que se preparar um pouco, porque não é fácil lidar com criatividade, né, em como as coisas funcionam. Eu acho que o livro ele serve mais para você praticar essa criatividade, né, por enquanto, né, eu não li ele inteiro ainda. Mas no momento eu vejo muito a importância assim, de você acordar todo dia e escrever, fora as outras coisas que você tem que ir fazendo, né? Semanalmente eu vou estar aqui no canal postando vídeos, né, do decorrer das semanas, cada semana sobre um assunto do livro. E se você quiser acompanhar isso, é só se inscrever aí no meu canal e tal. Eu tô começando agora, esse vídeo não tá perfeito, mas de novo falando, né? Pelo menos eu tô aqui fazendo. Isso é o que importa no final, né? E é isso, esse é um compromisso aqui público que eu tô fazendo, entendeu? De manter a constância, de manter a parada, porque, mano, tem uma hora que você enrola tanto pra fazer as coisas que tem uma hora que não dá mais, entendeu? E eu acho que eu cheguei nessa hora, não dá mais pra enrolar e deixar projetos parados. E dessa vez é sério, tá bom? Vamos nessa? Vamos! Agora tá na hora de almoçar porque já é meio-dia, já, né? Agora são meio-dia e 27. Fui!